Olá, estamos de volta com o Chá com Cefras, o nosso videocast onde a gente fala sobre as atividades franciscanas enquanto a gente toma um chazinho aqui com os freis. Nessa temporada, o frade que estará conosco em todos os episódios é o Frei Tiago Elias, que faz parte do Cefras e trabalha com a espiritualidade. Tudo bem, Frei? Como Tudo você bom. tá? Tudo ótimo. Paz e bem. E quem está aqui como convidado hoje foi aquele que foi e já voltou, o Frei Marques, que todo mundo já conhece e ama. Paz e bem, vocês que nos escutam também pelas rádios e tudo mais, em Pato Branco, povo de volta. E é isso aí, eu pensei que ia embora, né? Mas aí eu precisei ganhar o suor do trabalho, ganhar o salário, né? E aí voltei, paz e bem. É que ele morreu de saudade. Nessa temporada nós vamos falar de uma coisa não muito polêmica, como foi da outra vez que a gente estava falando, porque os frades falam o que falam. E a gente falou de política, de economia, temas densos, temas polêmicos. Dessa vez a gente vai falar de um tema muito, muito bom, que é a arte. E como a arte pode transformar a vida das pessoas que tanto fazem arte, quanto quem assiste a arte. E a gente chamou o Frei Tiago para estar com a gente porque ele canta lindamente, ele toca violão lindamente. Né, Frei? Um parabéns a gente canta, né? Não, e pior que tu nem trouxe um violão, eu acho que na próxima vez tem que ter um violão, né? Vamos Sim. comprometer ele, da próxima vez vai ter uma música aqui, ele vai trazer o violão e vai tocar uma música. Exatamente. E a gente quer saber como a arte pode mudar a vida das pessoas. E como ela pode influenciar na vivência social. E aí, eu queria saber de vocês dois, já que estamos com dois frades, por que os franciscanos estão falando de arte? São Francisco gostava de arte, ele achava que era importante para a vida das pessoas. O Frei Tiago já me deu um spoiler aqui, de que sim, mas ele vai contar a origem de São Francisco e por que tem essa proximidade com a arte. Eu acredito que São Francisco de Assis tem uma ligação muito próxima com a arte desde a infância, porque a mãe de Francisco era da região da Picardia, na França, era uma francesa. E naquele período a França vivia uma ebulição da questão da arte, da etiqueta, o nascimento da cortesia, das palavrinhas mágicas do bonjour, de tudo aquilo do com licença. E tudo isso é uma arte, a arte do bem viver, a arte de lidar com o outro, não só de pinturas e esculturas, mas essa questão de como você lida da melhor forma possível com o outro, como você pode ser o mais delicado possível, o mais próximo, aquele que dialoga. Tudo isso está dentro do movimento da arte no período de São Francisco de Assis. Então ele absorve isso na sua criação, tanto da parte materna quanto também da parte paterna, pois o pai dele, o Pedro Bernardoni, era um comerciante de tecidos. E todo aquele que vende panos e compra, ele pechincha, ele conversa, ele tem a arte do convencer o outro a comprar, ele entende da delicadeza dos tecidos, dos panos, dos bordados e tudo. Então está tudo muito envolvido na vida de São Francisco e ele vai transmitir isso aos futuros freis, à ordem. E São Francisco é medieval, ele é da época medieval. E quando a gente pensa em vestimenta, e aí puxando um pouco pro pai, né, de São Francisco, era uma obra de arte, porque os bordados eram caríssimos, só gente nobre usava determinados tecidos com pinturas e tudo isso. Sim, acho que, desculpa te interromper, mas inclusive isso faz, eu sempre puxando para a área mais social, né? Mas inclusive o acesso a determinado tipo de tecidos e colorações também mostrava a relação de estrutura social. Então, determinadas cores ou determinados tipos de produtos
só determinado grupo poderia ter, né? A gente está falando aqui de uma sociedade que não está organizada em classes, como nós temos, né? Mas estamentos, né? E nos estamentos é diferente de classe. Na classe você pode jogar ali na Mega Sena e se tu tiver bem a sorte, você pode ficar rica, fazer uma boa doação pra gente até. Mas você muda, então você sai de uma classe X e vai para outra. Tem mobilidade nesse processo. Nesse tipo de sociedade, não. E aí você vê uma arte também conversando com todos os gêneros. Eu estou falando isso porque São Francisco, depois ele vai construir outros processos de arte para grupos que não estavam possibilitados. Um exemplo claro disso é o presépio. Ela é uma dimensão artística visível de sentir, e ele está tão possível como a participação de um cabrito. Está tão possível como a participação de Deus junto dos outros. Então São Francisco ele também atravessa diversas coisas como cânticos e tudo mais. Ele faz isso. Talvez acho que também uma coisa bonita nesse sentido é entender que São Francisco busca da arte que era dada para uma arte que era possível. E isso ele coloca o sagrado junto. Deus se torna possível. Não é tão estático como um senhor num trono, mas tão próximo como um menino entre palhas. E ele faz isso na arte. Que poético que ficou isso. Tô me esforçando, né? Sua religião. Ficou bastante. Para quem não sabe, como eu não sabia até pouquíssimo tempo atrás, é dado a São Francisco a invenção, né, do presépio, essa estrutura de colocar ali a representação do nascimento de Jesus Cristo. E como que funciona a convivência dos frades com a arte durante o estudo, durante a vida para se tornar frade? Existe essa proximidade com a arte, Frei? Tem sim, muito próximo. Desde do início, né, da ordem, os franciscanos sempre dialogaram com a arte, e conforme foi passando as épocas, os freis foram lidando, desde a arte das ciências, da astronomia, de fazer cerveja, a culinária, a arte das construções. Então, a espiritualidade franciscana, ela teve uma dimensão artística muito grande. Isso vai aparecer nos conventos, no próprio desenho dos claustros, na arte barroca, no período da Renascença, né? Então, atualmente, nós também somos iniciados a um jeito de enxergar o mundo a partir da arte franciscana, né? Que é uma arte sóbria, né? Como o Frei Max comentou, tem muito da inspiração social. Então a arte franciscana ela vai conversar com o mundo, ela vai criar várias facetas, ela não vai estar fechada a um estilo, mas conforme cada lugar, cada ambiente, ela vai se dar. Então, por exemplo, nós temos na cidade de Petrópolis, por exemplo, um grande vulto ali são os canarinhos de Petrópolis, né? É um trabalho antigo, já centenário, dos frades com a música clássica erudita, né? Que é oferecida a todos os públicos da cidade, né? Na região. Então, desde crianças, adolescentes, né? De qualquer classe social já aprendem a lidar com os instrumentos, a cantar, né? Na onde nasceu também as meninas cantoras de Petrópolis, né? Então nós temos frades organeiros também, né? Uma história com frades que construíam órgãos, né? Então tem todo esse lado também musical bastante. Claro que não, eu acho que o Frei Max e a gente não está nesse pique todo, mas ele começa o Frei Max, aí ele fazia eu, né? Eu não sou do canto, Jesus Cristo. Mas nós temos a alegria de ter vários frades que de fato fizeram parte da história do nosso país e inclusive colaboraram com visões artísticas. Hoje nós temos frei que é museólogo, temos freis que são escultores, pintores, músicos,
compositores. Então, essa constituição está muito dentro da nossa forma de ser, né? Mas eu ouso também aproveitar essa história toda de que a gente vai aprendendo, porque, por exemplo, eu sou uma negação no canto, né? Meu Deus. Embora eu adoro canto. E as contradições na vida, né? Mas aí, nessa história toda, a gente, embora não tenha todos trabalhado a relação de aprender um ofício na dimensão da arte, né? De utilizar dessa grande questão, tem até um pensador que ele vai dizer que os religiosos e os artistas, eles estão no mesmo nível da filosofia. Eles estão em um lugar em que, porque a filosofia nesse sentido ela não é instrumentalizada, sabe? É um pensamento que a gente chama assim desinteressado. Você faz as coisas não porque você deseja extrair alguma coisa, mas você busca a verdade por ela mesma, independente dos interesses outros. E assim também a arte ela está nesse jeito. Você pode até construir um desejo artístico, e toda arte tem um desejo, mas o outro vai perceber aquilo que ele percebe, independente do seu interesse. Ele tem que perder essa vaidade. E a vida religiosa também tem um pouco disso. Você tem um exercício na vida que ela é um pouco desinteressada. Tem sua busca, mas a sua busca ela não finda em você. E aí, por exemplo, eu lembro de várias cenas disso, da vida religiosa, me apresentando como se fosse uma arte. Eu sempre lembro do Frei Estevinho, que era um frei muito idoso, com dificuldades de locomoção, ele tinha problema nas pernas, e ele trabalhava incansavelmente na horta, assim, sabe? Às vezes estava uma chuva como agora, bem forte, ele com a sua enxadinha indo para a horta, porque ele acreditava que o trabalho dele poderia fazer diferença na história dos frades dali para frente. E aquele homem andando naquela chuva para poder salvar a vida religiosa que estava em mim, é uma arte. E é uma arte tão despretensiosa porque ele não tem controle sobre a minha vida. É uma abertura plena às coisas. Então, ele era um exemplo disso. Ou então, quando eu acabei de entrar no convento, isso mexia muito comigo, escutando os passos do Frei mais cedinho lá em Ituporanga. Tu não morou em Ituporanga, né? Não. Que a gente ordenhava a vaca, né? E para poder fazer o café da manhã. Então, o Frei tinha que acordar muito cedinho, ainda escuro, para poder tirar o leite, para que depois que a gente voltasse do ofício, a gente pudesse tomar café da manhã. Isso, para mim, era uma grande arte. A lida desse trabalho é forjar uma poesia na vida. E eu acho que todo frei, de forma mais emblemática, quanto mais bem a gente vive a nossa vida religiosa, ele flerta com a arte, sabe? Ele é enamorado da arte. Porque a vida religiosa ela está em um lugar desse, né? E ela extrai outras coisas. E para mim, que eu falo demais, é assim que, por exemplo, faz com que a gente vai trabalhar com a população em situação de rua ou visitar uma casa de alguém desconhecida, independente de qualquer sofrimento, a pessoa pressupõe que o religioso vai ser alguém bordado em afeto. Porque esse espírito divino que também move a arte fala na forma de vida. E olhando pelo que o Frei Marques acabou de falar, se a gente for pensar em alguém que usa a vida como a arte despretensiosa de fazer por fazer, São Francisco é o maior exemplo disso. Porque ele se despiu de tudo que ele era para poder estar com as pessoas que ele entendia que estavam sendo excluídas de forma que ele não concordava. Não é isso? Eu vejo que ele foi para além dos tecidos, ele foi para além dessas boas maneiras que a mãe dele ensinou. Claro que tudo isso ajudou, mas São Francisco foi além, porque ele despertou, através dessa espiritualidade, desse convívio com Deus, ele despertou para uma arte que foi muito expansiva, foi uma arte gratuita. A espiritualidade de Francisco, por exemplo, ele se encantou com a natureza. Então ele observou que o grande artista, de fato, era Deus. Deus foi um grande artista que
cuspiu a terra. Então, no período que ele vivia, por exemplo, a floresta, o bosque, a mata, vivia num obscurantismo no pensamento medieval. Não sei se você se recorda, mas está um pouco na memória das pessoas, nos contos medievais, que na mata viviam os ladrões, vivia a bruxa, que tinha uma cabana sinistra. Então, era no bosque. Então, a natureza não era bem vista. Era um lugar misterioso, onde As profundezas do mar. onde um cristão não poderia tocar. E aí Francisco ele vai rezar na mata. Ele vai ver nas grandes árvores uma verdadeira catedral medieval, né? Então ele vai se encantar pelas estações do ano. Ele vai se encantar pelo canto dos passarinhos e vai ver nele, no canto dos passarinhos, um legítimo coral todas as manhãs, né? Então ele vai dar uma guinada e fazer assim com que todo o movimento pauperístico, aquele movimento da época, da pobreza, visse na criação uma verdadeira louvação e uma oportunidade de reconciliar-se com todas as criaturas. Inclusive, é por isso que a gente tem São Francisco Santo dos animais. Sim. Porque ele reconhecia toda forma de vida igualmente importante. Sim. Foi o que eu aprendi, é isso? É porque existe um pensamento que talvez ficou meio truncado na história, que está em Gênesis. Quando Deus... Porque eu não sei se vocês sabem, quem nos acompanha, espero que se vocês não sabem, não se assustem, mas existem 2 relatos da criação em Gênesis, né? Um primeiro de origem javista e outro é sacerdotal. Eles contam 2 vezes o relato da criação de formas diferentes. Então começam contando os 7 dias, Deus criou isso, Deus criou luz. Exatamente. Essa parte eu lembro. Essa parte, mas o outro a gente vai lembrar, só que a gente não lembra de associar que são 2 relatos diferentes, que é a história que Deus cria o homem e a mulher do barro. Sim. Não é só para nas narinas deles, e eles criam vida. São 2 relatos. É como contou um, parou, conta outro. Então, estou dizendo isso porque também esses interesses desses 2 relatos não são para descrever a ciência no sentido de 1, 2, 3, esse tipo, né? Tem uma outra proposta que um dia a gente pode conversar sobre isso nesses documentos, nessa palavra que é sagrada, né? Então, mas o que acontece? Diz que quando vai criar, nesse dos 7 dias, que ele cria um homem para dominar sobre as coisas. E ele entende dominação no sentido que a palavra nos parece mesmo, dominar sobre um outro grupo. Nesse sentido, foi se criando um grande projeto na sociedade de deter o outro e todas as coisas. O homem vira um dominador, senhor de todas as coisas. Ser superior. Um ser sobre outras criaturas. E aí, isso dá muita vazão para o que a gente pensa hoje, de extrair da terra todo o nosso consumo. A gente depois chamou a vida, não é mais vida, é recurso, né? Ela você cuida da água não porque tu cuida da água, é porque você quer que o teu filho tenha água. Você quer extrair a vida dela. Só que a palavra dominus aqui tem a ver com dominus no sentido do senhor ou senhor, que na verdade não dominou sobre as coisas. Ele criou, ele germinou, ele cuidou. Então nós somos cuidadores de todas as coisas. O que Francisco vai fazer é perceber que quando ele olha tudo que existe, ele não quer mais deter a coisa, mas ele quer que cada coisa seja, e na medida em que seja, é a grande ação de Deus, ou seja, cada coisa que vive plenamente é um louvor a Deus. Isso é pura arte. Cada coisa que existe é um canto de louvor. E aí ele vai fazer o canto das criaturas, né? E tanto que depois ele também vira o padroeiro da ecologia, porque ecologia é mais do que gostar de animais, é as relações que nós temos. E ele então entende que ele deveria se relacionar com todas as coisas, e aqui puxando sardinha para o nosso lado, ele vai optar por se relacionar com os mais vulneráveis. Então surge também uma grande poesia daqueles que estavam detidos para poder viver plenamente e ser um louvor a Deus. Eis que surge uma outra forma de arte,
e aí canta com os leprosos, com os pequeninos, e aí todos podem ter a vida plena e restituir ao Senhor essa criação. E essa foi a forma de arte que Francisco conseguiu de se aproximar dessas pessoas que eram tão excluídas da vivência em comunidade. E hoje a gente percebe que a arte, muitas vezes, a arte como a música, a dança, a pintura, ela traz para perto as pessoas que estão em lugares mais periféricos. Então a gente vê, por exemplo, o rap como uma arte da periferia que traz para o centro da discussão a vivência dessas pessoas. Como que o Cefras hoje usa a arte para trazer as pessoas que estão se sentindo excluídas ou que são colocadas para escanteio aí da sociedade para mais perto? O Cefras, como é uma inspiração franciscana, né, legitimamente franciscana, o Cefras também se inspira na arte e vê na arte tem um grande poder libertador. A arte ela tem uma atração muito grande, é uma adesão muito grande das pessoas, né? Independente da faixa etária e de onde essa pessoa provém, né? Então nós no Cefras trabalhamos com diversos públicos, crianças, idosos, imigrantes, migrantes, e todas essas pessoas, todos esses públicos têm uma facilidade muito grande de interagir através da arte, quer seja da música, da pintura, do crochê, do bordado. Todo mundo consegue conversar através da arte. Então o Cefras ele começa a trabalhar através da arte nesse sentido, e também é uma característica muito dada, né? Todas as pessoas que visitam os serviços do Cefras conseguem enxergar a arte, né, no colorido, nas festas, nas danças, nas músicas, né? Então a arte ela também vem como uma maneira muito carinhosa, muito delicada também de humanizar novamente. A arte ela vem no movimento também de trazer de volta a pessoa à vida, a alegria de viver, né? Esse ano me recordo que um dia tocando no Chá do Padre, e ali passa um movimento de 500, 400 pessoas o tempo inteiro, e um senhor me perguntou assim, pagam você para tocar? Eu não estava de hábito, né? E eu gostei de ver você tocar e tudo. Eu falei assim, não pagam não, eu sou frei, eu estou aqui sempre. Aí ele, você é frei. Poxa, frei, nós não temos fome só de comida. Olha, mas eu não sei como que eu estava naquele dia, mas aquilo bateu. Mas o Thiago é sensível, né? Tu chorou? Eu chorei. Deixei ele passar e eu... Eu imagino ele, que ele tinha que estar chorando, tá? Eu também choro. Todas as vezes que eu vou no Chá do Padre, eu choro. E de fato, né, não somente ele tem fome só de comida, eu também tenho fome de muita coisa. Nós temos fome de muita coisa, de poesia, de música, de contato, de abraço, de sorrisos, né? De atenção. Isso, de atenção. E é isso que o nosso povo brasileiro sente muita falta hoje. A gente sente falta de sentar-se num ônibus e do lado cumprimentar a pessoa que está do nosso lado, de puxar uma conversa, como nós ouvimos muitas vezes das nossas tias, dos nossos avós, coisas que hoje parece que é cada vez mais raro, as pessoas sentar-se no final da tarde no portão e conversarem, deixar o tempo passar, a tarde cair e entrar naquela prosa. Tudo isso é arte. A arte do convívio, de humanidade, né? E no projeto social, agora para quem não conhece, existem várias formas de trabalho com as pessoas. Por exemplo, atendimento psicológico, atendimento social. Todos os serviços sociais, eles visam o que a gente chama de garantia de direito, ou seja, um sujeito constituído de direito, que é a forma como todo mundo é no Estado, tem direito a alguma coisa.
tem direito à água, tem direito à assistência. E existe um grupo de trabalho, que são os educadores sociais, que ajudam a desenvolver no participante, na pessoa que é atendida por nós, o mecanismo para chegar nesse direito. Então, o que a gente pode fazer para que essa pessoa acesse o direito? Então, a relação com esse participante é dado com o educador social. Então, por exemplo, uma coisa muito simples, né? Ele acolhe as pessoas e entrega comida, por exemplo, né? Então, esse ato de entregar comida para a pessoa, que é um direito à alimentação, é feito pelo educador social. A assistência tem diversas formas. Olha, tocando no despertador. Assim, a assistência social tem diversas formas de poder trabalhar isso, né? Acontece que, às vezes, e é muito comum na área da assistência, as pessoas pegarem um lado só desse atendimento. Ou fica muito politizado, no sentido de discussão política pura, ou às vezes também fica muito vazio disso tudo. Nós do Cefras trabalhamos esse trabalho a partir dos eixos socioeducativos. Então a gente inventou, que certamente não foi a gente deve ter se inspirado em qualquer outra coisa, porque no mundo nada se cria, tudo se copia, né? E a gente utilizou vários eixos, alimentação, saúde, e um deles é a arte. Porque a gente entende que a arte pode ser capaz de ajudar a pessoa a chegar em outro lugar. E aí um exemplo disso, por exemplo, eu vim de Nilópolis, né? Inclusive, alô Nilópolis, compartilha, dá o like, né? E o Nilópolis é muito famoso pela escola de samba, né? Que é a Beija-Flor. Que é a Beija-Flor de Nilópolis, meu Deus, né? E nós gostamos muito e tal. Acontece que existe nesse lugar, além de tudo que é feito lá, muitas pessoas vão perguntar para mim, você veio de lá, então você gosta da escola de samba? Sim, eu gosto mesmo, né? E aí as pessoas falam, então tá bom, como que é esse ano? E aí eu começo a contar tudo que tá por detrás, as pessoas, é verdade? Tem isso mesmo? Então quando as pessoas descobrem, por exemplo, que eu fico 6 meses estudando enredo, que eu fico enchendo o saco do Thiago, que ele não gosta de carnaval com escola de samba, né? Eu fico, mas olha isso aqui, olha esse texto que saiu. Prefiro não comentar. E eu fico perturbado, né, Thiago? E ele, tá bom, aceita, porque a gente mora junto, não tem como fugir, né? Ele não tem muita escolha. E aí, quando vai apresentar o que é estudar e tudo mais, ele então pergunta pra gente sempre assim, olha, mas você também trabalha isso? Por quê? Porque o samba, quer dizer, aquela forma de cultura tem muitos interesses. E um deles é chamar toda aquela comunidade para discutir um valor que está para eles. Esse ano eles vão discutir sobre independência, mas o Cefras faz isso. O nosso trabalho socioeducativo, a gente chama os participantes inteiros para, a partir da arte, discutir algo que é de valor para eles. E isso significa família, isso significa amor, isso significa alimentação, bem cuidado, significa acolhida, sorriso, bem-querência, participação pública e tantas outras coisas. A gente acabou de inaugurar um serviço novo do Cefras, que é o Centro de Referência da Criança e do Adolescente em Situação de Rua, e durante a abertura teve uma apresentação das crianças do Peri, tocando um instrumento que eu não sei o nome. Escaleta. Que foi lindo. É um instrumento que mistura uma flauta e um teclado. É isso? Eu não conhecia, achei bonito. Hashtag dá um Google, né? Eu vou pedir o Anderson para colocar na edição a foto. Nossa, ele é cheio de ódio. Ele falou assim, não, ficar no link da descrição. Ele tá olhando para mim com cara de raiva, mas fica com raiva. E aí... Porque foi muito bonito. A gente pode até tentar colocar um pedacinho da apresentação. Porque mostra isso, como as crianças estão ali no contraturno escolar, aprendendo arte também, não só fazendo esporte, não só pintando, que também são formas de arte. Mas Anjo, tem isso mesmo. E isso por quê? Porque a gente entende, por exemplo, no caso deles lá, né? Eles tocaram uma música e a pergunta é o seguinte, por que é diferente uma música no perialto para a rede de educação?
Porque no Perialto a gente quer mostrar para eles valores que são outros. De modo muito especial, eles tocaram lá que eles são da favela, né? Eles tocaram baile de favela. Bala de favela. E por que é importante? Porque se essas crianças não entenderem o que é nascer numa favela, elas não vão conseguir resolver o problema social dela. E você pode transformar esse problema social em arte. Também. Exatamente. A Anitta faz isso muito bem. Embora sabe que o pessoal que nos acompanha odeia a Anitta, né? A Anitta tá legal. Mas o fato é que, de modo muito especial, eu gosto da Anitta, mas de fato muito especial é isso. Assim. Eu, por exemplo, quando saí de Nilópolis, da periferia do Rio de Janeiro, eu precisei encarar isso. Eu sou um garoto periférico, né? E isso me permite entender o mundo, fazer uma outra leitura. E as nossas artes na área social permite também confrontar as pessoas com sua realidade. E, a partir da arte, buscar luzes para a transformação dessa realidade. E trazer o que seria elitizado para essas pessoas. Por exemplo, Vozes Solidárias, que é um grupo do pessoal lá do Chá do Padre. Trabalhadores do Chá do Padre. Ela traz MPB. Que até pouco tempo atrás era uma música da elite. Quem não era da elite não tinha o direito de ouvir MPB. E quando começou era da periferia, né? Pois é. E o Frei Thiago vai bastante lá, ensaia com o pessoal do Voz. Ele adora a Caim, né? É verdade. Qual é o seu cantor preferido, Frei? Nossa, é difícil. Eu gosto muito de MPB, bossa nova, né? Então, Gonzaguinha, Caymmi, os Caymmis, Tom Jobim, João Gilberto, essa galera. Não acredito, gente. Ele tá em outra pegada. A gente tá falando da Anitta e ele tá ali no Tom Jobim. Por isso que eu não opino tudo. Mas, então, esses dias... Ai, pô, vai pegar muito no meu pé agora por causa disso. Mas esses dias estava conversando com o Thiago mesmo sobre essa história era até da Anitta mesmo, né? Que ela foi no VMA e tudo mais e tal. E a gente surgiu outros papos que a gente conversa assim de coisas muito aleatórias na vida, né? E aí eu tava falando pra ele sobre ela ter pegado um sample que se fala, né? Do Garota de Ipanema. E ela pegou esse sample que quem conhece o Rio de Janeiro e Ipanema está muito longe de Nilópolis, em diversas realidades. E ela pegou aquilo e colocou essa Garota de Ipanema no Piscinão de Ramos, né? You're from Rio. E, bem, tem várias questões por detrás também, outras questões que ela coloca que, de fato, ela vem atravessando muita cultura. Mas o que é importante de entender ali, de modo muito especial, é que quando, de repente, a gente coloca essa menina pega a Garota de Ipanema, coloca no Piscinão dos Ramos e depois valida ela em um lugar de maior construção, uma das maiores construções de cultura no mundo, muda o processo. E aí, se você pensar também, várias pessoas como Caetano Veloso, Bethânia, eles colocaram a Bahia e a relação em outro lugar, né? Quando eles fazem todo o movimento dos novos baianos, ou então, para dizer que toda a cultura, quando se pretende uma transformação social por urgente, ela começa a ser bastante contraditória e ela não é tão bem aceita. Mas depois de um tempo, com o seu projeto maior, ela consegue ter outro tipo de recepção. Né? E nisso a gente percebe que a arte ela perpassa todos os âmbitos sociais. Em todos os lugares. Então, quando a gente fala de economia, a gente fala de arte, a gente fala de política, a gente fala de arte. Uma escola de samba fala de todos os problemas sociais no enredo. Deixar só uma aspas aqui, todas as escolas de samba e todos esses processos de construção cultural que eu falei, tem seus problemas também. Eu não estou validando todos os problemas, né? Não, a gente está falando da mas eu estou dizendo dessa construção deles. bem específica. Presta atenção, gente, pelo amor de Deus, né? Mas participa disso tudo, né? Exatamente. Da valorização de toda a nossa cultura, né? Então, por exemplo, acredito que tem entrado muito em discussão, inclusive, os vocábulos que nós usamos, né? Então, por exemplo, é considerado arte, as telas, por exemplo, de Van Gogh, de artistas europeus, de gente renomada, né?
principalmente estrangeiros, né? Sim. Chamamos de arte. Agora, os nossos artistas brazucas, aqueles que esculpem coisas belíssimas de tronco, faz belíssimas esculturas, os caiçaras nos litorais desse Brasil, pelos rios, que esculpem barcos e fazem as rendeiras e tudo, a gente chama isso de artesanato, né? Então, a gente começa a discutir sobre isso, né? Conversar sobre isso. O que é arte? A arte são esses grandes quadros, coisas que são expostas nos museus, que vendem por milhões. E a nossa arte brasileira, né? O nosso canto, os nossos instrumentos, o nosso remeleixo, isso não é arte também? Então, discutimos sobre isso, fomentamos a nossa arte também, não é desvalorizando as artes estrangeiras, ao contrário, mas colocamos também a nossa arte No palco, né? também. Nosso foco é esse. Exatamente. E tu sabe que, pegando aqui pro Thiago, não sei se tu lembra, mas uma vez o Thiago toca, canta, né? E eu gosto de música, mas não canto. Então eu fico ali do Ele lado. canta todas as vezes, gente. Todas as perturbando. vezes ele canta. Mas atrapalhando a vida, né? Às vezes descompasso na palma. Às vezes um si bemol, às vezes todo. Enfim, mas um dia eu tava passando na porta do quarto dele, tava com a porta aberta, tocando uma música. Aí eu cheguei ali da porta e falei, ei, o que tá fazendo? Ele, acabei de escutar uma música, de conhecer uma música aqui. Aí eu falei, de quem é? Chico Buarque. Aí, Apenas do Chico Buarque. Aí eu falei, qual é a música do Chico Buarque? Porque muitas músicas do Chico são famosas, né? E aí ele falou assim, eu falei, acho que eu já conheço. Ele começou a cantar a música Sim, inclusive fica a dica, né? É lindíssima a música. E aí, quando ele começou a cantar a música, eu fiquei, porque pra mim eu conhecia um pouquinho da música, mas achava uma música bonita. Nunca gostei muito dessa música dele, eu gosto mais de outras. E aí, quando ele cantou, enquanto um homem preto, descobrindo aquela história, aquela melodia, tudo aquilo bateu muito assim, né? Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, nossa, é muito potente essa música, né? Então, eu fiquei muito impressionado com isso, de como que a música cresceu depois de ter visto o Frei Thiago, que veio da onde ele veio, e cantando, e descobrindo aquela música, com toda aquela história, aquela melodia maravilhosa. E exatamente é isso que acontece quando a gente vai no Chá do Padre e a gente vê das calçadas virar uma música muito potente. E eu lembro de ele falar também assim, quando você encontrou um poeta lá no Chá do Padre, falando do amor dele, né? Que ele teria sido renegado por vários amores na vida, pela filha, pela mulher, pelo pai, e ninguém quis acolher ele, né? E ele falou, só a ti, o meu amor, o seu nome é calçada. E foi o único que acolheu ele na miséria dele, né? E aí o Thiago chegou aqui desse jeito, assim, tipo, chorando, eu queria te contar um negócio. E como que não chora ouvindo isso? E aí eu sou chorão também, é uma confusão, né? E aí, o porquê? Porque a calçada virou uma poesia, não só porque alguém recitou, mas porque ela, no seu lugar de fala, no seu palco, ela tem outras respostas. Sim. Então, assim como o Thiago cantando Sim, tem um lugar, o Cefras coloca a arte no palco e transforma a calçada um lugar onde a gente não conseguia imaginar antes. Ainda que a gente passasse todos os dias, sabe? MPB cantada pelos trabalhadores do chá é diferente de MPB tocado num No barzinho. barzinho. Mas já? Rei Povo, graças a Deus, né? O que é isso? É um intervalo? Não, isso é o sinal de que faltam 5 minutos pra gente terminar. Nossa, que diferente. Meu filho, aqui a gente tá... O Anderson descobriu... Ela tomou... eu tava no meio do pensamento. O Anderson descobriu a arte de tocar um sino. Tirou ela da calçada, ela tava lá na calçada. Eu ia falar que os atendidos da Casa de Clara, que são os idosos, dançando capoeira, é diferente de só fazer crochê, porque eles são bravos.
gente. E é muito mais Esse potente, negócio né? é Uma muito coisa é mais. você dizer para um idoso que o seu corpo tem o direito de se expressar na vida, tal como nossos ancestrais tiveram seus corpos para poder lutar por sua liberdade. E esses idosos muitas vezes violentaram as suas casas. É uma arte. Ela atualiza a capoeira. Muito mais do que eu finjo que jogo capoeira, rodo para um lado, rodo para o outro. Essa eu nunca vi. Você já viu ele jogando Já. capoeira? Não é muito ok, não, mas Não, só chamou a atenção de todo o público, porque foi assim, mas porque eu causei, né? Tirei o hábito e tal. Sempre. Mas, meio Clark Kent, né? Assim, mas assim, é um freio, tudo bem, o povo não espera um freio jogar capoeira. Mas assim, é um corpo só. Agora, aquelas idosas que estão em situação de vulnerabilidade, que não podem mais. É mais do que isso, é a libertação do corpo. É a libertação delas. Da velhice, daquela. Da velhice não, né? Do Da envelhecimento. ideia de velhice que te faz ficar estático. E as crianças do Peri tocando um instrumento que é diferente também tem outra potência. Agora, ano que vem, vai ter o projeto dos violinos. Então, essas crianças tocando violino também é diferente de uma pessoa de classe A tocando violino, porque é o que se espera. Sim, o ano passado até teve uma apresentação, se não me engano, foi com essas escaletas lá no Peri. E nessa apresentação, os pais, todo mundo ali presente lá na comunidade, uma mãe comentou conosco, né? Ela emocionadíssima, ela falou que não tinha noção que o filho dela tivesse capacidade de tocar um instrumento daquele, que ela também não sabia nem falar o nome, né? E a questão não é a capacidade, a questão é que muitas vezes nos é ensinado que esses instrumentos não é possível para a gente. Que o piano não é nosso lugar, que o piano não é para pobre tocar, que violino não é só o cavaquinho, ou vamos colocando preconceito nos instrumentos, e aí você impede que a criança tenha acesso à possibilidade. Não, você também pode tocar escaleta, por que não? Uma criança da periferia não necessariamente vai precisar ser um jogador de futebol. Ele pode ser um poeta, ele pode ser um pintor. A estratificação e aí isso é uma pauta que eu tenho na minha vida muito grande, que é a gente vai estratificando a cultura e também as pessoas. E você vai associando uma coisa a outra com muita facilidade. Como uma pessoa nobre nunca possa tocar um pandeiro, porque o pandeiro é um instrumento desqualificado, ou como uma pessoa da periferia nunca possa tocar um piano, porque ele é desqualificado para o piano. Essas relações são muito complicadas. Eu lembro que, agora, se eu não fui polêmico, agora eu vou ser polêmico, né? Porque quando eu era mais novo, eu lembro de ter escutado, eu não vou lembrar agora o nome do funk, mas aquele tibum. Conhece esse funk aí? Qual é o nome desse funk? Deve ser Paratimbu, né? Não é. Com certeza que não. É a do Tropa de Elite, não é? Também, Isso, o povo conhece como Tropa de Elite, mas tem um outro nome lá, né? Qual que é, Anderson? Das armas, uma coisa assim, é uma coisa bem, bem violenta. E esse funk faz uma remix, né, com a boca, dos sons das armas de fogo. E beleza, quando eu morava em Nilópolis, eu odiava funk, né, com todas as minhas forças. E essa música... Tipo eu, quando morava em Goiás, não gostava de sertanejo. Aí tu só de Goiás, agora gosta de sertanejo. Agora eu gosto de sertanejo. Marília. Marília Mendonça. E aí eu lembro que eu odiava funk. E quando eu escutava essa música, eu achava um absurdo. E eu achava um absurdo porque eu lembro das pessoas chamarem os meus semelhantes, pessoas que moravam em Nilópolis, todos eles de traficante. E eu ficava muito chateado e me sentia muito ofendido mesmo quando as pessoas me associavam ao tráfico só porque eu vim daquele lugar, ou os meus, né? Ainda hoje, quando eu vou em alguns lugares, acontece um pouco disso, né? Falar, como que é tão difícil lá, muito tráfico, né? Eu falo, não, na minha rua não. Nunca vi, moça. Então, acontece muito disso. Só que tem uma outra coisa que é muito importante dizer. Essa música, ela não só falou sobre a gente estar associado na periferia ao tráfico, falou que o tráfico existe. E ele escancarou para o mundo um nível de violência na periferia que faz com que uma criança de 6 anos saiba distinguir um som de um calibre X para um calibre Y.
Ele escancarou para o mundo que a violência chegou a tomar o som de um repique de uma bateria para se tornar algo audível para uma criança de 7 anos. E a gente entendeu o que significa isso. Então, esse funk, além de tudo que pode ser problemático, ele nos provoca uma transformação. E aí, eu já me terminando, já que o outro já tocou o sino, né? Eu acho que o nosso lugar no Céfras também, além de possibilitar arte para todos e todo tipo de arte, é de, a partir dela, mostrar para o mundo que existe criança de 7 anos aprendendo compasso com som de revólver. E a culpa não é dela. A culpa é a construção que nós fizemos que compassou as nossas vidas e os nossos corpos nessa realidade. E acho que mais do que isso é fazer essa criança entender que ela pode transformar o sofrimento em arte. Não necessariamente ela vai ficar presa naquele lugar, mas a arte pode libertar ela. E não naquele sentido empreendedor, sabe? Se você for muito boa, você vai ter mais chance. Não, se você não aceitar mais essa realidade, você vai fazer diferente. Exatamente. Tá? E aí essa inconformidade de deixar com que a vida seja obscura, essa palavra não é boa, que a vida seja renegada para trazer toda e qualquer vida a um louvor de Deus. E principalmente essas formas de vida que são artes plenas, né? Vocês não esperavam que a gente fosse retomar isso, aí nem eu. Foi o Frei Marques que trouxe de volta aí, ó. Para fechar. E a gente vai falar sobre arte e como ela está no desenvolvimento social dessas pessoas que muitas vezes são invisibilizadas até se tornar o Neymar. Essas pessoas que estão invisibilizadas até ser a Anitta. Existem muitas Anitas e muitos Neymares por aí que só precisam ser vistos. Elsas também. Gonzaguinhas. Eu tô falando porque o Neymar e a Anitta são meus são meus pontos de referência. Mas existem Chiquinha Gonzaga. Existem muitos outros que também podem revolucionar a sua vida através da arte. Mais alguma coisa, Frei? Eu acredito que, de tudo que nós falamos, né, acredito que a arte ela tem esse poder transformador, esse poder libertador, e com a espiritualidade franciscana é um verdadeiro casamento. Sim, concordo. Eu quero agradecer a vocês por terem me aturado mais um episódio, né? Certeza que isso vai ser mais longo da temporada porque eu falo demais, mas um abraço e até a próxima. Paz e bem. A gente fica por aqui nesse primeiro chazinho dessa temporada. Você pode mandar para todo mundo, compartilha, salva, curte, comenta. Comenta aí, o Frei Marques é ótimo, o Frei Marques fala menos, tá tudo bem. Se fala assim, ele não fica chateado. Não. Só um pouquinho. Você pode ajudar o Céfras através do nosso site, que é www.cefras.org.br. Você pode doar pra gente para ajudar nos nossos serviços. Você pode conhecer os nossos serviços. E a gente se encontra no próximo Chá com Cefras. Esse cefras.org.br é em todas as nossas formas. Pix, site, plataformas digitais, Instagram, variadas. LinkedIn. A gente está em todos Estamos os lugares. aí. Compartilhe, segue e manda para os outros. Um abraço. Paz e bem. Um beijo. Paz e bem. Paz e bem.